No ar. Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. O Debate Transamérica faz a quarta e última entrevista com os candidatos a prefeito de Salinas. O primeiro entrevistado foi o candidato Zé Prates, do PHS. O segundo foi o prefeito Quica Dias, do PT. O terceiro convidado foi o jornalista Tibucim, do PTN. E hoje é a vez do engenheiro Raimundo Benoni, candidato do PPS. A Transamérica abre espaço para que os pretendentes do cargo de prefeito na Terra da Cachaça possam apresentar os seus planos e projetos para o município. Conforme o convite feito aos 4 candidatos salinenses, o tempo da entrevista é de 60 minutos, divididos em 2 blocos de 30 minutos, sendo retirados 4 minutos para o intervalo comercial. O candidato Raimundo Benoni já está no estúdio da Transamérica e eu gostaria de dar as boas-vindas ao candidato e que você seja muito bem-vindo à Transamérica, Raimundo. Muito obrigado, Alexandro, né? Por essa oportunidade e parabenizo a 107,1 Transamérica por esse espaço democrático e por essa iniciativa de ouvir os candidatos, porque acredito que este é o meio, este é o caminho para que nós possamos construir um debate franco, aberto de ideias e que o eleitor, que é o comandante do processo de cidadania, que é o comandante do processo eleitoral, que ele possa ter claridade, que ele possa ter clareza, na verdade, para a escolha da decisão tão importante que é a decisão de quem vai governar, quem vai gerir a nossa cidade para os próximos 4 anos. Eu agradeço muito a oportunidade, quero aqui mandar um abraço especial para todos os ouvintes da 107,1 do Alto Rio Pardo, para todos os ouvintes, homens e mulheres, jovens, em especial para os meus conterrâneos de Salinas. Quero também destacar que estou aqui na companhia do meu vice, o Nivaldo, que é uma pessoa de grande valor e que tem somado, na verdade, com o espírito de compartilhar um projeto de caminhada e um projeto de gestão, e me orgulha muito fazer parte deste novo projeto para um novo tempo a Salinas. São 18h04 e estamos entrevistando hoje Raimundo Benoni, candidato do PPS em Salinas. Raimundo, Salinas tem grandes desafios pela frente, principalmente no setor de saúde, que não oferece especialidades, na educação não oferece cursos superiores presenciais e na infraestrutura, pois ainda tem bairros no escuro. Mesmo diante desse cenário, o que te motiva, de uma maneira geral, bem abrangente, a ser prefeito de Salinas? Muito obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Eu queria, e mais uma vez, contextualizar o porquê do motivo da minha candidatura. Numa outra oportunidade que estive, eu quero colocar que a importância dessas eleições. Primeiro eu quero contextualizar o seguinte: o século XIX foi o século dos impérios, o século XX das nações e o século XXI das cidades. Nós estamos caminhando para um processo cada vez mais urbano e irreversível. E com isso aumenta a complexidade dos problemas na cidade. Portanto, nós precisamos de gestores que tenham capacidade de administrar segundo o nosso tempo, a modernidade da sociedade contemporânea. E uma gestão hoje, ela tem a necessidade de atingir basicamente 3 coisas. E eu quero agradecer especialmente o porquê dessa sua pergunta, porque é o seguinte: qualquer cidade brasileira, dos 5.500 municípios, voltando na nossa realidade mineira, qualquer das 853 cidades de Minas, todas elas, qualquer um, independente do tamanho, precisa atacar 3 pontos.
que nós chamamos de estoque de problemas, que são aquelas demandas que passam de mandato por mandato. Ficou de asfaltar a rua tal, não fez, ficou de eletrificar a rua tal, não colocou, tal bairro está sem energia, precisa ampliar atendimento à saúde em tal bairro. São estoques de problemas. A outra questão são os serviços essenciais, que independente do tamanho da cidade, esses serviços têm que funcionar. Saúde, educação, transporte, cultura, turismo e etc. E o terceiro ponto é o plano de desenvolvimento econômico da cidade. Muito bem. Os gestores precisam, com toda certeza, fazer uma boa gestão dos recursos, focando nesses dois primeiros pontos, que são os pontos dos problemas, estoques de problemas e os serviços essenciais, organizando as suas despesas para que a cidade possa resolver esses problemas passados e poder olhar com eficiência para os problemas essenciais. E depois construir um plano de desenvolvimento para a cidade. Diante de tamanha dificuldade que encontra hoje o país, o que me motivou a ser prefeito? Eu entendo que Salinas já ocupou um espaço importante na nossa região e poderá voltar a ocupar esse espaço, dependendo de um projeto de desenvolvimento que a cidade possa implementar. E creio eu que o que nós estamos debatendo já há algum tempo sobre isso, eu e Nivaldo, o nosso projeto ele se encontra diante dos desafios que a cidade precisa para resolver. Quando eu falo que os problemas das cidades aumentaram com a questão da necessidade mais urbana, das pessoas estarem morando nas cidades e aumentando a complexidade disso, eu digo que precisa ter um gestor mais eficiente. Para tal, eu entendo que estou preparado. Eu saí de Salinas com 15 anos, fui estudar, me preparei, me qualifiquei, sempre tive vontade de voltar para servir e encontrei no Nivaldo um parceiro que pensava, que tinha ideias concretas, projetos concretos para que a gente pudesse superar essas dificuldades hoje no município de Salinas, que é uma realidade, na verdade, de todas as cidades brasileiras. Ok. 18h08, estamos entrevistando o Benoni, candidato a prefeito de Salinas pelo PPS. Benoni, vamos falar por setores. Primeiro, a gente gostaria de abordar que é o principal de todos, que é a saúde. Quais as soluções você tem para a saúde de Salinas? Pois o povo reclama da falta de médicos, remédios e até cirurgias. Muito bem. O nosso plano de saúde, primeiro é importante dizer o seguinte. O nosso plano de saúde, ele tem um foco que eu chamo de atenção primária à saúde, tá? APS. Na verdade, se a gente for analisar o seguinte, para dar para que fique claro para as pessoas, né? O modelo brasileiro de saúde, ele é focado nas condições do atendimento agudo, de questões agudas. Entretanto, é sabido, e tem pesquisas que mostram isso, que a morbimortalidade, 75% das causas de morte, vem das condições crônicas. São doenças silenciosas, pressão alta, diabetes, etc. Nós enxergamos a saúde, a importância, na verdade, de implantarmos um projeto de valorização da atenção primária à saúde. Com isso, a partir da atenção primária à saúde, nós iremos construir um processo da saúde básica. Para que fique claro isso, como é que é a atenção primária à saúde? O município de Salinas, ele será gerenciado em 4 subprefeituras. Então, em uma das subprefeituras, e isso será a realidade das outras 4, nós teremos um projeto de atenção primária à saúde que em todo cidadão daquela subprefeitura, ele terá um cadastro da sua condição, para se ter uma ideia. Se você for atendido nessa condição, você terá lá todas as condições. Se você foi, que remédio que você tomou, quais são os exames que você fez, a relação do seu pai, tendências genéticas de ter um problema ou outro. E a partir desse gerenciamento, tudo informatizado, a partir daí nós vamos selecionar
e ver quais são as pessoas que precisam de uma atenção mais ordinária, mais constante, e a partir do atendimento primário da saúde nós iremos elaborar uma saúde básica, inclusive encaminhamento para especialistas, etc. Com isso, só para se ter noção, acha-se que nós vamos... Como é que nós vamos fazer isso com relação ao dinheiro? Só para se perceber o seguinte: uma boa atenção primária à saúde, você reduz de uma forma consistente o impacto que você tem nos hospitais e o impacto que você tem, inclusive, em recursos para a aplicação da saúde. E com isso pode nos permitir ter atendimentos especializados, investir em atendimentos especializados para que o salinense não necessite sair de Salinas para buscar esse atendimento fora. Então, o nosso projeto de saúde, resumidamente, ele tem um foco no atendimento primário, preventivo às pessoas. Muita gente fala que o seguinte: atendimento primário ele é simples. Não é essa a ideia, muito antes pelo contrário. Vamos qualificar os profissionais do atendimento primário, vamos criar um plano de carreira justo e motivador para que esses profissionais permaneçam nesse ato de atendimento e possam sim dedicar mais para que todo o processo da saúde seja bem monitorado e dê retorno para a sociedade salinense. Ô Benoni, você tocou no projeto aí das subprefeituras. Agora, não gera uma dúvida a questão de 4 subprefeituras? Não surgiria um novo problema que precisaria de mais funcionários para a prefeitura funcionar? Esse é o maior equívoco que as pessoas possam imaginar, Alessandro. Quando eu falo com você, o nosso plano de governo, eu cito aqui que nós temos, qualquer cidade brasileira está numa situação de 3 problemas, que é o estoque de problemas, serviços essenciais e o projeto econômico. Eu falo que o seguinte: um dos grandes equívocos é as pessoas imaginarem que desenvolvimento de renda, proporcionar aumento de renda e emprego na cidade, ele tem que vir do empreguismo da prefeitura. Então nós precisamos fazer uma boa gestão no que é de competência da prefeitura, para que a prefeitura não se torne num cabide de emprego, para que você possa ter recursos para aplicar de maneira eficiente. E aí eu quero esclarecer mais isso. Quando a gente fala de desenvolvimento de emprego e renda, nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Isso vem de onde? A prefeitura tem que incentivar o empreendedorismo para que possa gerar emprego e renda e não trabalhar com o empreguismo na prefeitura. Então veja bem, uma coisa que é muito importante, e você levantou essa questão e me permita fazer uma reflexão aqui com vocês. Outro dia eu vi um vídeo que, na minha avaliação, é um vídeo maldoso, não é um vídeo que me traz boa sensação, onde um candidato é comparado com uma figura que eu repudio, que é o Hitler. E esse vídeo maldoso, volto a dizer, é um vídeo maldoso. Se o candidato tem ou não tem o comportamento citado pelo vídeo, não cabe a mim fazer o julgamento aqui, é o eleitor que tem que fazer esse julgamento. Mas o vídeo foi um vídeo maldoso. Mas o vídeo traz um ponto que eu acho fundamental para refletir. Em um determinado momento do vídeo diz que nós não podemos perder essa eleição, porque como é que a nossa turma vai voltar? Nós temos que acabar em Salinas, em Itaiobeiras, em todas as regiões, com funcionários de prefeitura ser nossa turma, minha turma ou sua turma. A prefeitura não é lugar de minha turma ou sua turma. A prefeitura é um lugar para as pessoas trabalharem que dão retorno à cidade. Os funcionários da prefeitura de Salinas, os funcionários efetivos, terão as suas carreiras valorizadas, um plano de carreira efetivo valorizado, os funcionários serão qualificados, investimento em qualificação, e os funcionários, os espaços que são além do cargos efetivos, que são os comissionados, esses sim serão contratados de uma maneira efetiva para que dê retorno à cidade, sem a preocupação de ter concessões na campanha para arrumar emprego posteriormente. Com isso, essa é uma questão clara que nós sabemos que iremos, com certeza, reduzir muito gasto desnecessário que a Prefeitura de Salinas tem. Inclusive, essa é uma das perguntas que Pedro Henrique, do Centro de Salinas, ele está perguntando justamente sobre isso. Ele fala que a atual administração não realizou até a presente data nenhum concurso público. O único será feito no mês que vem em conjunto com toda a região, segundo ele, uma exigência do Ministério Público.
Aí ele pergunta o seguinte: você, como candidato, enxerga essa questão do trabalho dos servidores efetivos, já que a atual gestão deu prioridade à utilização de comissionados em diversos cargos, principalmente de natureza técnica, como advogados e engenheiros. Aí ele quer saber de você como você pretende romper essa cultura em Salinas. Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Pedro, muito obrigado pela sua pergunta. E quero aqui falar com vocês uma coisa que muito me orgulha. Na primeira pergunta que o Alessandro me fez, ele perguntou: por que você quer ser prefeito de Salinas? Aí, Pedro, eu quero dizer para você o seguinte: a nossa campanha o projeto desenvolvido por Benoni e Nivaldo é um projeto que não tem patrocínio de nenhum grande grupo em Salinas e de nenhuma pessoa que possa ter nenhum vínculo, nem que nós possamos ficar preso a isso. E por que isso? Nós queremos ter a liberdade de mudar essa cultura de Salinas, de você se eleger para transformar a prefeitura em um espaço de concessões a amigos para cargos políticos. E por apadrinhamento. E eu vejo isso com muita clareza. Sabe o que é? Veja bem, o servidor público, ele na sua maioria, claro que tem algumas pequenas exceções, mas na sua maioria, ele tem vocação para servir. E sendo assim, nós precisamos respeitar isso, qualificá-lo mais, valorizá-lo mais. A prefeitura é um espaço de servir no seu contexto geral. Portanto, no nosso plano consta-se claramente um trabalho de valorização do servidor público municipal, criando carreiras, valorizando carreiras em todos os segmentos, para que nós possamos ter uma Salinas independente da relação política. A relação do serviço, ela vai se dar por mérito. E isso nós temos que valorizar os funcionários efetivos da Prefeitura Municipal. São 18h18 e estamos entrevistando Benoni, candidato a prefeito de Salinas pelo PPS. Benoni, a Jéssica do bairro Betel, ela pergunta sobre infraestrutura. Segundo ela, as maiores reclamações dos vizinhos dela lá, de todo mundo lá, é essa falta de urbanização. Alguns bairros também convivem com esgoto a céu aberto, outros não têm energia, e ela quer saber o que você aponta como solução para isso, já que esses problemas, eles convivem com esses problemas lá há muitos anos, conforme a Jéssica do bairro Betel. Ô Jéssica, esse tipo de problema que você está levantando do Betel é o que nós chamamos de estoque de problemas. Independente do que quem o prefeito que fez, se não fez, nós precisamos, a prefeitura precisa cuidar destas questões. Ou seja, nós vamos levantar, por exemplo, todos os problemas que tem na cidade, independente, vamos dar um exemplo aqui, se o prefeito diz que vai fazer uma iluminação no bairro tal, ganhando a eleição, e vamos ganhar, pode ter certeza que faremos. Nós iremos, com certeza, pegar todos os estoques, todos os problemas passados. Bairro Betel, se precisa de iluminação, precisa de fazer calçamento, ele será feito. E volto a dizer, tem gente que pergunta assim, mas como você fará isso? É a questão clara, a cidade precisa ser gerida com eficiência e eficácia. Obviamente que todos os recursos, todas as demandas, melhor dizendo, elas não podem ser feitas ao mesmo tempo. Não há recurso financeiro para isso. Nós precisamos eleger prioridades. E quando eu falo que o gestor público, o gestor municipal, precisa trabalhar com eficiência e eficácia para, ao mesmo tempo, resolver as questões de estoque de problemas, que são essas demandas como existe no bairro Betel, ele precisa também cuidar dos serviços essenciais para que a saúde funcione bem, a educação funcione bem e desenvolver uma parte do projeto econômico. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer isso escolhendo prioridades, e vamos escolher prioridade juntamente com a sociedade, Jéssica. É uma coisa que é fundamental. Quando nós falamos, e aí me permita só abrir um pouco a sua pergunta, embora ela seja específica, mas abrir um pouco o seguinte: o nosso mandato, ele tem um compromisso com 3 princípios. Transparência, para que não haja nenhuma possibilidade
de corrupção no nosso mandato, uma participação efetiva da sociedade, inclusive com processos e ferramentas de governança corporativa, que nós podemos especificar melhor. O outro que é eficiência, é o que eu dei exemplo com relação à saúde e também na educação e vários outros segmentos, podemos dizer, ou seja, é usar melhor o recurso público para atingir o resultado. E o terceiro princípio é a inclusão, certo? Nós temos 3 compromissos, que eu disse: estoque de problemas, serviços essenciais e um plano de desenvolvimento econômico para a cidade. Nesse plano de desenvolvimento econômico, ele possui 4 vetores estruturantes: o vetor do comércio, o vetor da educação, do turismo e dos serviços. Aí isso também podemos entrar e especificar melhor isso. Então, só para dizer para vocês assim, esse é o modelo, esse é o projeto de gestão para Salinas. Nesse projeto de gestão, nós vamos especificar em cada um dos segmentos o que fazer. Essa pergunta da Jéssica, ela se enquadra em uma demanda necessária do bairro que deveria ter sido feita e que talvez não fez ainda por ausência de recurso ou por ausência de prioridade. Quando eu falo que nós iremos fazer baseado no princípio de inclusão, é porque entendemos que a sociedade precisa participar e ser acolhida de maneira muito forte. Deixa-me abrir um parênteses nessa fala sua. Talvez eu até interrompi um pouco o seu raciocínio, Benoni, mas quando se fala de recursos, muitos prefeitos reclamam, não tem dinheiro para nada e tal. Só que uma coisa que eu não percebo aqui na região, eu acompanho 17, 18 prefeituras da região, eu não percebo que existe uma qualificação ou uma capacitação dos servidores para captar recursos. Muitos prefeitos falam assim, não tem dinheiro para nada, e a Caixa todos os anos sobra milhões e milhões e não tem ninguém para ir buscar esse dinheiro na Caixa. Aí quando a gente questiona isso com os prefeitos, eles falam assim, mas a Caixa é muito burocrática. Não é um gargalo que existe nas prefeituras e que precisa ser combatido urgentemente? Olha, Sandro, você levanta uma coisa que, na verdade, você termina aqui ajudando a responder uma das questões que foi colocada. Se as prefeituras não qualificam o seu corpo técnico, você termina buscando fora da prefeitura desculpas para não conseguir atingir os objetivos da prefeitura. Então pense você, se você tiver um corpo técnico qualificado para poder buscar projetos fundamentados, bem fundamentados, você tem chance real de conseguir. Se você não tem esse corpo técnico, sempre haverá uma desculpa. É a Caixa que não solta, a Caixa que é burocrática. Por quê? Porque a Caixa tem as regras para poder liberar um projeto. Se você não cumprir todas aquelas etapas de acordo com o que está na legislação, no regulamento, obviamente que haverá a desculpa da burocracia. Então é preciso sim buscar uma maneira eficiente de montar os projetos para buscar os recursos. Isso passa por uma coisa lógica. Você precisa ter profissionais qualificados, preparados para buscar esses recursos com os projetos diversos que existem em vários campos. Por exemplo, a ANA, Agência Nacional de Águas, tinha um projeto agora, abriu um processo de seleção no ano passado para investimento de 6 milhões de reais a fundo perdido para projetos para saneamento dos rios, para poder recuperação de nascentes. Eu não sei se nós participamos disso. Então, é um exemplo que nós temos que estar atentos a cada momento para poder buscar esses recursos. E para isso é preciso qualificação, conhecimento. 18h24, estamos entrevistando Benoni, candidato a prefeito de Salinas pelo PPS. Benoni, tem uma pergunta aqui que eu fiz ela para todos os candidatos de Salinas que vieram à Transamérica e eu gostaria de repeti-la para você também. Eu vou te fazer essa pergunta, não é porque eu já fiz para os outros concorrentes, é porque eu acho, na minha opinião, que é um problema gravíssimo que Salinas tem, que é a questão do rio que corta a cidade. O rio Salinas é um dos poucos perenes na nossa região, devido à barragem, ele fica perene o ano todo e você consegue controlar o fluxo de água dele. Só que o rio é uma coisa, assim, quase que inacreditável, você presenciar uma Copasa jogando esgoto in natura no rio. E isso já foi admitido pela própria Copasa. Estive na audiência lá, o superintendente admitiu isso. Qual a sua solução para salvar o rio Salinas? Excelente pergunta, né, Alexandre?
até digo aqui, lamentavelmente não ouvia as entrevistas, até não por desinteresse. Aqui quero pedir desculpa aos outros candidatos, não ouvi, não por desinteresse, mas porque estava com outras atividades para fazer. Mas eu tenho uma convicção de que a recuperação do Rio Salinas, ela não depende de uma ação só. Não é um só governo que irá recuperar o Rio Salinas. O Rio Salinas faz parte da nossa história e ele precisa ser revitalizado. E aí traz uma grande discussão que, quando eu fiz uma introdução de dizer que os problemas são complexos da sociedade contemporânea e que nós precisamos de capacidade, de eficiência para fazer gestão das cidades, é porque um tema hoje ele é muito gritante e que até pouco tempo ele não tinha a devida importância, que é a questão ambiental. Então nós precisamos fazer gestão nas nossas cidades com um olhar muito atencioso para a questão ambiental. Então veja bem, o Rio Salinas precisa de um projeto de revitalização. Eu inclusive conheço uma salinense, e me permita não dizer o nome, porque ela não me autorizou a dizer, ela fez um projeto de revitalização do rio, com uma defesa de uma tese, inclusive, de revitalização do Rio Salinas. O Rio Salinas precisa ser revitalizado, nós precisamos buscar recursos, inclusive há a possibilidade de recursos internacionais para isso. Nós precisamos desenvolver um projeto de revitalização do rio e envolver toda a sociedade salinense. Não é uma ação para uma pessoa só. Nós temos que envolver toda a comunidade salinense e fazer parcerias com a iniciativa privada e com os governos estadual e federal. Eu acredito que uma parcela significativa de culpa, uma parcela de importância nessa atuação, vem obviamente com relação da Copasa. E essa pergunta traz uma reflexão para a gente entender. Hoje tem um tema muito atual que fala esse desenvolvimento sustentável. Para se ter desenvolvimento sustentável, é preciso a gente pensar em 3 hipóteses. Uma, garantir a disponibilidade de recursos naturais. A segunda, que é muito interessante a gente refletir, é entender que a biosfera ela tem limite para absorver resíduos. Então, veja bem, se o Rio Salinas fosse um rio muito grande, eu vou dar um exemplo aqui para você, Alexandre, da questão do esgoto no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O esgoto da cidade do Rio de Janeiro, e qualquer um pode pesquisar no Google aí, ele é jogado a 10 quilômetros da praia de Ipanema, ok? Então, a 10 quilômetros jogado no mar, 10 quilômetros, o mar tem capacidade de absorver aquela quantidade que tem. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte: se você tem uma capacidade de absorção desses resíduos, nós não podemos jogar esses resíduos num espaço que não tem a capacidade de absorver aquilo. Então, o Rio Salinas não tem capacidade de absorção. Se ele não for regenerizado, não for revitalizado, ele não tem capacidade disso. Portanto, isso tem que ser evitado. Agora, isso é um processo que envolve todas as pessoas. Não é um projeto de uma pessoa somente. Ok, 18 horas e 29 minutos, estamos entrevistando Benoni, candidato a prefeito de Salinas pelo PPS. Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio. Estamos de volta com o Debate Transamérica. São 18 horas e 33 minutos. Hoje estamos entrevistando Raimundo Benoni, o candidato a prefeito de Salinas pelo PPS. Dando sequência às nossas perguntas, Benoni, vamos falar agora sobre educação. O Ricardo do bairro São Geraldo, ele faz uma ponderação seguinte, que Salinas tem 40 mil habitantes e os filhos dos salinenses precisam ir para os grandes centros em busca de cursos superiores. Todos os jovens que querem estudar não têm opção em Salinas para fazer um curso presencial. Qual a sua solução para este problema? Muito obrigado, Ricardo. Boa noite pela sua pergunta. Me permita, Ricardo, utilizar a sua pergunta para falar da minha história. Eu saí de Salinas aos 15 anos para estudar, exatamente porque Salinas tinha poucas opções para que a gente pudesse nos qualificar. Você também foi vítima? Eu fui vítima do que você está colocando. E até me permita a sua pergunta para eu justificar
que o fato de ter saído para estudar, hoje eu ainda tenho que justificar alguns achando que eu sou um paraquedista, porque não estou morando em Salinas, né? Não morei em Salinas esse tempo todo. Ou seja, saí para estudar porque não tinha oportunidades em Salinas para estudar, me qualifiquei, me preparei para voltar, era meu sonho servir a cidade e volto com o objetivo de resolver essa questão para que os nossos filhos e netos não precisam sair de Salinas. Pela posição geográfica de Salinas, Ricardo, Salinas ela está posicionada que se a gente fizer um raio de 100 quilômetros, nós vamos ter aí em torno de 400 a 400 mil pessoas. Então nós não podemos pensar a cidade exclusivamente no seu espaço geográfico ou populacional de 40 mil pessoas, mas pensar no potencial de 400 mil pessoas. Então quando nós falamos que o desenvolvimento econômico da cidade, ela passa por 4 eixos estruturantes, que é o educacional, é fundamental dizer que nesse eixo educacional nós iremos trabalhar fortemente para consolidar um campus da Unimontes, transformar Salinas numa cidade universitária. Por que isso? Porque nós vamos, com certeza, abrir uma oportunidade para qualificar os nossos jovens de Salinas e região e transformar também a relação de comércios e serviços na cidade. Nós vamos qualificar os nossos jovens para que eles tenham oportunidade iguais de competir com outros jovens em outros espaços, mas que possa, sobretudo, ajudar no desenvolvimento da nossa querida Salinas. 18h36, agora a gente vai falar sobre segurança pública. Salinas fica às margens de uma das mais movimentadas BRs do Brasil, mas não tem Polícia Rodoviária Federal. Não tem corpo de bombeiros. Na cidade, o delegado faz regime de plantão, ou seja, não fica em tempo integral na delegacia. A PM é apenas um pelotão, comandado por taiobeiras. A pergunta é, como mudar esse cenário, ou você compartilha a opinião de outros políticos que alegam que segurança pública é obrigação do Estado? Segurança pública, ela é uma obrigação do Estado e é uma obrigação do município também. A segurança pública, ela não haverá solução para encontrarmos, vamos dizer, um conforto no processo da segurança, se pensarmos também isoladamente. Nós, da coligação Salinas Unida para o Futuro, vamos adotar integralmente um projeto de segurança, foi elaborado pela Associação Comercial de Salinas, junto com o Ministério Público, e com a participação de várias entidades de Salinas e várias pessoas. É um projeto de segurança que ele tem 4 objetivos estratégicos e ele está desmembrado nas suas ações estratégicas, que fundamentalmente participa de um processo cultural, envolvimento da toda a sociedade, descentralização da presença policial na cidade e uma forte atuação do governo municipal junto ao governo estadual para o aumento do contingente do policiamento em Salinas. 18h38, agora vamos falar de esportes. Uma das pessoas que questiona a questão do esporte é Alain, do bairro Industrial. Salinas hoje não tem times para representá-la no cenário regional e estadual também. A cidade fica fora de competições regionais, de competições estaduais, e o Alain gostaria de saber quais os seus planos para o setor, já que a cidade possui, né, uma boa estrutura. Muito bem, obrigado, Alain. Olha, nós entendemos, a coligação Salinas Unida para o Futuro, que o esporte é um dos vetores de inclusão social, de promoção das habilidades dos nossos adolescentes e jovens, e é um compromisso nosso de fazer competições intraescolares, desenvolver e capacitar também, dar condições para os nossos jovens poder treinar e utilizar espaços, inclusive eu quero aproveitar essa sua pergunta, que faz parte do nosso projeto também educacional, buscar espaços que sejam subutilizados na semana para integração com o processo de escola, no processo educacional, inclusive visando essa formação multidisciplinar no esporte. Eu vou dar um exemplo.
Um clube que, por exemplo, fica subutilizado durante a semana, os horários da manhã e da tarde. Ele pode sim, através de um convênio com a prefeitura, servir de espaço para um período integral da escola. Ou seja, os alunos que estudam de manhã, à tarde poderão ter no clube atividades extracurriculares que potencializam as suas habilidades e que com isso nós vamos formando jovens, formando esportistas, para que nós possamos voltar a incentivar a prática de esporte, as competições intraescolares, inclusive as competições intramunicipais, que é um dos objetivos que do nosso plano contempla. E na zona rural, é possível promover o esporte na zona rural? Claro que sim. Nós precisamos entender, veja bem, nós precisamos entender que a zona rural, ela tem a mesma importância do espaço urbano e ela precisa ser incluída de uma maneira efetiva. Para tal, é fundamental que a gente tenha um olhar especial na questão da logística. E passa pela questão do transporte, passa a questão da preocupação com as estradas para se locomover, para que nós possamos efetivamente desenvolver práticas na zona rural. Nós precisamos buscar a infraestrutura nisso. É claro, se você pensar, alguns distritos de Salinas, Matrona, Ferreirópolis, têm espaços já determinados. Nós temos que qualificar melhor esse espaço, ou melhorar esses espaços, dar mais condições para que as pessoas tenham incentivos da prática do esporte nisso, e em locais que não tem, criar algum meio de você integrar um local com outro. Exemplo, se num espaço rural você tem uma vocação ali, percebe que há possibilidade da gente desenvolver o futebol, o que nós precisamos fazer? Criar uma possibilidade de que essa prática seja efetiva. Isso não significa construir um estádio, mas podemos fazer quadras, podemos incentivar junto às próprias escolas, junto com uma escola rural que possa ali para fazer um anexo e desenvolver nesse contexto de escola integral nosso. Ou seja, precisamos ter um projeto, e temos contemplado nisso, um projeto que integra a questão da escola, do esporte e do lazer. Esse é o nosso plano. E passa, obviamente, pela questão, com certeza, pela questão rural. Ainda na zona rural, o Igor, lá de Montes Clarinhos, ele pergunta qual a sua proposta para a comunidade que está abandonada há muitos anos, que não tem nem estrada, segundo as palavras do Igor. Muito bem, Igor. Eu sou de uma escola, Igor, que as propostas da comunidade, ela vem da própria comunidade. O que eu quero me comprometer com você de Montes Clarinhos e com todos da comunidade de Salinas é que eu serei um gestor executivo. Quando nós falamos que o nosso mandato é um mandato compartilhado, significa que o seguinte: quem sabe as necessidades e as prioridades da sua comunidade são vocês, não eu. O que eu vou fazer é priorizar as prioridades de vocês. Eu sinto muito que a comunidade de Montes Clarinhos esteja abandonada, mas eu posso lhe garantir que vocês terão a atenção necessária para que se sintam inclusos no processo de Salinas, cidadãos completos. É o que eu desejo e o que nós vamos fazer. Na questão da zona rural, nós temos a questão da matrona. Inclusive a audiência da Transamérica da matrona é uma coisa impressionante. O que você aponta como solução para a matrona naquela questão da produtividade? A matrona, se fizer um estudo mais aprofundado, vai ser o povoado de maior produção no Alto Rio Pardo. A produção agrícola de matrona é uma coisa impressionante. O que você aponta como gargalo para alavancar isso? Logística. Resume tudo, né? Nós precisamos perceber o seguinte: eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado, o secretário de Estado do Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, da Sednor. E nessa oportunidade eu pude perceber quais são os potenciais de cada um dos lugares e perceber as necessidades que nós temos que atuar. Então veja bem, um dos problemas que nós temos no norte de Minas é questão de logística. E um dos problemas que tem em Matrona é questão de logística. Nós precisamos melhorar, nós precisamos resolver o problema de acesso a Matrona.
Nós precisamos incentivar mais a produção e dar condições para que as pessoas possam melhorar a sua produção. E não adianta você também melhorar a produção se não tiver logística para poder tirar dali para poder vender. Então, um dos problemas crônicos que nós temos é a questão da logística. Precisamos resolver essa questão da logística de matéria. E às vezes também falta o básico. Por exemplo, a comunidade de Malhada Nova, eu presenciei na Câmara de Salinas uma demanda incrível lá dos vereadores, porque a comunidade estava sem água. O poço artesiano quebrou e ficou vários dias sem água. Essas coisas básicas, Benoni, por que acontece, na sua visão, por que acontece uma prefeitura deixar faltar essas coisas básicas, essas coisas assim que... Uma coisa simples, um poço artesiano quebrado, por que se demora tanto? Como que você, numa eventual administração, vai evitar que isso aconteça? Bom, Alessandro, olha, quando você me fez a primeira pergunta, relacionado na questão de o que seria, qual que era o gargalo, ou seja, o que dificulta transformar o distrito de Matrona no maior polo produtivo da nossa alavancar, as terras são muito férteis. São muito férteis. Então, eu digo o seguinte, eu coloco como logística como principal tema, e aí você pode estar, você ouvinte pode estar me perguntando o seguinte, tá certo, é logística, mas como isso pode ser transformado, detalhado melhor? Não adianta eu ter a possibilidade, a capacidade de produzir bem, se eu não consigo vender o meu produto, eu não consigo tirar o meu produto de onde ele foi produzido e levar ele ao mercado consumidor, ok? Então nós precisamos resolver a questão do acesso de Matrona, esse era um ponto. Outra questão que você coloca é o seguinte, a questão da água. A água, ela é fundamental para a produção e até para o nosso consumo individual. Eu vejo com profunda preocupação a prefeitura deixar de atuar de uma maneira muito imediata para solucionar problemas como a questão da água. Quando nós falamos na ideia das subprefeituras, que na cidade, no centro urbano, nós também teremos 2 subprefeituras na zona rural. Qual é a ideia de ter subprefeitura? É colocar o poder público, é colocar a prefeitura próximo do cidadão, para que os problemas sejam detectados no momento e solucionados de imediato. Esse é um dos nossos objetivos. Por quê? Eu não consigo entender que uma questão tão importante como a água seja tão demorado para solucionar. Então essa é uma atenção que nós vamos ter com muito cuidado e com muita atenção. Eu só queria chamar a atenção para uma questão que é o seguinte, quando nós falamos que um dos nossos compromissos é eficiência e eficácia na aplicação do recurso público, eu, de uma certa maneira, destaco esta atenção. Não é possível que a gente descuide de um ato tão importante como resolver essas questões básicas, que é o abastecimento da água. 18h47, estamos entrevistando Benoni, candidato a prefeito de Salinas pelo PPS. Benoni, agora a gente vai falar especificamente da situação financeira do município. A Keila, do bairro Nova Esperança, ela pergunta o seguinte, o que você pretende fazer para não atrasar o pagamento dos servidores públicos e de fornecedores? Muito bem, Keila. Keila, quando a gente fala de finanças municipais, nós precisamos perceber que é o seguinte, o gestor municipal precisa colocar dentro das despesas, a sua capacidade de fazer gestão sobre isso. Nós não podemos, por exemplo, por compromissos políticos, inchar a prefeitura e, por causa disso, atrasar o pagamento dos servidores. É preciso ter responsabilidade com a aplicação do recurso público. Esta é uma maneira, quando eu digo novamente, que o nosso olhar é um olhar que um dos nossos compromissos é com eficiência e eficácia do recurso público, nós precisamos entender que é preciso utilizar o recurso público para atender as questões que são os estoques de problemas e os serviços essenciais. E os servidores, é impossível que não tenha atenção nisso. Eu quero aqui chamar a atenção de um fato. Outro dia encontrei com um rapaz na rua e ele me falou, seu pai foi prefeito de Salinas por 2 vezes. Na época do seu pai a gente recebia adiantado, nunca atrasou um dia sequer. E é assim que nós queremos fazer na nossa gestão.
respeitar o servidor público e dar prioridade. Ele é um pai de família que tem as suas contas, tem seus compromissos e não pode, com isso, pagar por uma ausência de gestão da prefeitura. Precisamos ter responsabilidade e respeito pelo servidor público. Yasmin, do bairro Raquel, está perguntando que, num período em que a atual administração mais atrasou os salários, o jornal publicou que o prefeito tinha gastado 935 mil com diárias. Você pretende viajar desse tanto aí, não? Olha, a questão de viajar com diárias é uma questão muito prática. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte. Se você faz uma viagem, se o prefeito da cidade vai fazer uma viagem, ele precisa prestar contas dessa viagem. E quando eu falo prestar contas, não é prestar contas do sentido, olha, eu gastei X na viagem, gastei tanto com táxi ou tanto com isso. Não é isso. É prestar conta o porquê da viagem. Porque vamos fazer um raciocínio aqui, Alex. Se o prefeito municipal ou vice, e aqui quero destacar que a coligação Salinas Unida para o Futuro, ela tem eu diria que o seguinte, duas pessoas com capacidade de ser prefeitos, que se juntaram por um objetivo maior, que é um projeto por Salinas. E com isso, nós dois iremos trabalhar fortemente para buscar recursos para Salinas através da iniciativa privada, trazer pessoas. A ideia é o seguinte, nós vamos fazer a publicidade, a propaganda de Salinas. Nós vamos divulgar Salinas como um bom local para investimento. Com isso, nós iremos buscar esses investimentos fora, sim. Mas nós precisamos prestar conta disso. E de que maneira? Se nós saímos para fazer uma viagem e essa viagem ela traz um retorno de investimento para a cidade, é nesse sentido que tem que prestar conta. Então, se você gasta 10 mil reais de diária ou 20 mil reais, mas trouxe por trás disso milhões de reais em investimento que gera emprego e renda, eu acho que o valor aplicado ele é razoável. Nós não podemos ser demagogo aqui. Não podemos achar que o prefeito vai ficar sentado na cadeira resolvendo os problemas só dentro da cidade. Nós temos que entender o seguinte, o prefeito, ele é um vendedor da sua cidade, ele tem que vender a sua cidade para que as pessoas acreditem, vender no sentido positivo. Olha, Salinas é um bom local para se investir, nós precisamos acreditar nisso, eu acredito. Para tal, nós precisamos trazer para as pessoas a ideia de que é um local seguro, que é um local de bom investimento, que tem capacidade de retorno. Então, com isso, nós precisamos fazer algumas investidas. E essas investidas podem, sim, resultar em viagens. Só que elas têm que ser prestadas contas ao cidadão salinense e mostrar que essas viagens darão retorno para a geração de emprego e renda na cidade. Como você pretende lidar com a Câmara de Vereadores? Com o maior respeito, de uma maneira mais republicana possível. Eu quero dizer a vocês que é o seguinte, eu sou moldado, eu sou formado na relação democrática. A Câmara tem o seu espaço, a Câmara tem os seus poderes e será respeitado. A Câmara é um espaço do povo, as pessoas que estão ali foram eleitas pelo povo de Salinas, elas têm as suas obrigações e eu tenho as minhas obrigações. Nós vamos trabalhar com maior respeito e tenho certeza que em prol de todo salinense. O que a administração de Quinca fez e que você não faria de jeito nenhum? O que a administração de Quinca fez e que eu não faria? Eu vou te dizer o seguinte, eu prefiro não entrar nessa teoria, até porque... Escorrega não. Não é o escorregar. Eu vou lhe dizer o seguinte, o que a administração de Quinca fez e que eu não faria? Eu talvez não, eu sei. Eu vou fazer uma administração com uma participação efetiva das pessoas. Ouvindo as pessoas de maneira efetiva. E aí, você nessa sua pergunta me traz uma oportunidade para fazer uma comparação. Nós temos 4 candidatos a prefeito em Salinas. Em época de eleição, todo mundo fala nisso. Vamos fazer uma administração participativa, ouvir as pessoas. Eu chamo a você a fazer uma comparação. Alguns dos candidatos já foram prefeito, um já foi prefeito, outro também e está indo à reeleição. Compare o discurso dele e como é que foi a forma de gestão dele. E outra, compare as pessoas. E aí digo, eu fui formado, moldado na ouvidoria da CEMIG. Eu fui ouvidor da empresa por 11 anos. A ouvidoria é um espaço de diálogo constante,
de convencimento. Eu preciso convencer as pessoas de que nós precisamos mudar o comportamento, que nós precisamos melhorar as nossas rotinas para dar retorno à empresa ou retorno à sociedade. Então, desta maneira, quando eu falo que eu vou fazer uma administração participativa, uma administração compartilhada, eu falo de uma vivência de mais de 12 anos com isso. Então, eu posso garantir o que eu faria diferente, é isso. O servidor de Salinas, o cidadão de Salinas, irá perceber nos meus gestos, nos meus atos, que a minha administração será uma administração verdadeiramente participativa. Com isso, atendendo aqui inclusive o que Jéssica colocou, nós vamos sim priorizar o que a sociedade prioriza, sem ter que priorizar o interesse político de um ou de outro. Por isso que eu coloco com grande clareza, nós, o nosso grupo, a nossa coligação, Salinas Unida para o Futuro, não tem compromissos políticos com ninguém, não estamos presos a nenhum deputado, apesar de eu ser secretário-geral do PPS, membro da Executiva Nacional, ter vários contatos, e tenho muitos contatos no Brasil e em Minas Gerais, mas nós não queremos trazer para Salinas esse modelo antigo, trazer deputados para mostrar que temos apoio de deputados. Nós queremos o apoio do povo para administrar com o povo de Salinas, dando prioridade ao que o povo achar que é prioritário. Como Jéssica colocou, lá no Betel não temos coisa para fazer, se for prioridade, está na prioridade, será feito. E é isso que nós faremos diferente. Nós iremos fazer uma administração efetivamente participativa. Tem alguma coisa que a administração de Quinca fez e que você gostaria de dar continuidade? Bom, essa é uma pergunta muito interessante que você coloca, que eu agradeço profundamente. E por quê? Todas as obras que Raimundo fez de 73 a 76, Péricles de 78 a 82, Antônio da Cá de 83 a 88, Geraldo Matos de 89 a 92, Raimundo Benoni de 93 a 96, Oswaldinho de 97 a 2000, Geraldo Santana e Péricles de 2001 a 2004, José Prates de 2005 a 2008, José Prates de 2009 a 2012 e Quincas de 2013 até esse ano. Todas as obras que eles fizeram precisam estar funcionando à disposição do povo. Se houve dinheiro investido ali do povo de Salinas, não é de autoridade de nenhum prefeito. O prefeito não é dono de obra. O prefeito é um executor de obra. Se fizer uma obra, ela tem que ser, sim, colocada à disposição da cidade, independente de quem fez. Nós precisamos parar de brigar que quem fez uma coisa, o outro não tem que valorizar. O dinheiro é o dinheiro do povo. Tudo que foi feito para Salinas, independente de quem foi o gestor no período, será revitalizado, será investido para melhorar aquilo e colocar à disposição da sociedade, da comunidade de Salinas, para que eles possam utilizar isso. São 18 horas e 57 minutos, infelizmente está acabando o nosso tempo, daqui a pouquinho chega a Voz do Brasil. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, Benoni, é o seguinte: Salinas sempre foi referência política na região, e nos últimos anos é notório que ela perdeu isso. Haja vista que já tem alguns anos aí que não tem representante na Assembleia de Minas, perdeu os seus deputados. Você se tornando prefeito, tem como resgatar essa tradição, essa referência política na região? E como resgatar? Olha, Salinas sempre foi uma referência política, porque Salinas não poderia ser diferente. Tem uma localização geográfica importante. E isso foi percebido no passado e, lamentavelmente, deixou num passado recente, por interesses menores, eu diria. Eu não posso garantir que, como prefeito, iremos transformar Salinas num espaço de protagonismo político. Quem faz o protagonismo político da cidade é o próprio povo. E é isso que nós temos que entender. As pessoas de Salinas, o eleitor de Salinas, o cidadão salinense, precisa compreender da importância de Salinas na microrregião e que passa além dessa microrregião, e compreender que o nosso papel é um papel de busca de desenvolvimento para a região. O protagonismo político, ele vem como consequência da mudança que nós vamos fazer. Essa é a minha visão.
Ok, 18 horas e 59 minutos, você tem 1 minuto para pedir o voto ao salinense. Meu amigo, minha amiga salinense, como disse, saí de Salinas aos 15 anos, fui estudar e me qualificar e desde o primeiro momento resolvi voltar e quis voltar. Desde quando saí, quis voltar para Salinas. Quis voltar para servir Salinas. Portanto, eu peço de coração um voto a você, um voto de confiança para que eu possa servir Salinas. É o que eu mais quero. Faço política por amor e quero fazer isso no lugar que mais amo. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo Nivaldo e dizer, no dia 2 de outubro, 23, para mudar. Um novo tempo para Salinas, tempo de esperança. Tá aí, termina aqui mais uma edição do Debate Transamérica. Ouvimos durante essa semana os 4 candidatos a prefeito de Salinas. Esperamos ter colaborado com o eleitor salinense. Essa é a intenção da Transamérica, espaço democrático e de forma igualitária para todos. Boa noite, está chegando a Voz do Brasil e lembrem-se, na última semana da campanha tem o Debate Transamérica com os 4 candidatos a prefeito de Salinas. Aguardem.